Pronto, vou convidar então você a abrir sua Bíblia lá no segundo livro de Reis. Porém, dessa vez no capítulo seguinte, capítulo 23. Vamos ler aqui alguns versículos, amém? Começar no 23:1. Quem lê bem aqui assim é o Eric. A Vanessa lê bem. Andressa lê bem. Andressa, Vanessa. A França lê bem. Amém? Que assim a gente lê mais versículos. Pode ser? Para você ter uma noção do que acontece aqui na vida e na história desse rei. Depois eu vou falar convosco alguma coisa sobre ele aqui. Então diz assim, versículo 1. Segunda de Reis, capítulo 23, versículo 1. Que diz assim, então o rei Josias, já sabemos, está falando dele, ordenou a todos os anciãos de Judá e Jerusalém que se reunissem com ele. O rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. O rei pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor, para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro, e todo o povo anuiu a esta aliança. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o poste ídolo e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos das cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua, e os mais planetas e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque para fora de Jerusalém, até o ribeiro de Cedron, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron, e o desfez em pó, e lançou o pó sobre as sepulturas dos filhos do povo. Também derribou as casas dos prostitutos cultuais que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque. E a todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam, desde Geba até Beceba, e derribou os altos das portas que estavam à entrada da porta de Josué, o chefe da cidade, e que estavam à mão esquerda daquele que estava pela porta da cidade. Mas o sacerdote dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor. Em Jerusalém, porém, comiam pães asmos no meio dos seus irmãos. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém queimasse a seu filho ou a sua filha como sacrifício a Moloque.
Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã, Meleque, o camareiro, a qual ficava no átrio, e os carros do sol queimou. Também o rei derribou os altares que estavam sobre a sala de Acais, sobre o terraço, altares que foram feitos pelos reis de Judá, como também os altares que fizeram Manassés nos 2 átrios da casa do Senhor. E esmigalhados os tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. E aqui o 13. O rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, à mão direita do monte de Massirte, os quais edificara Salomão, rei de Israel, Astarote, a abominação dos sidônios, e a Quemos, a abominação dos moabitas, e a Milcom, a abominação dos filhos de Amon. Então, termina assim essa parte: semelhantemente quebrou as estátuas, cortou os bosques e encheu o seu lugar com ossos de homens. Pulemos para o versículo 25, que tem um sumário, um resumo de quem era o rei Josias. Diz assim: antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. Amém? Era que estava mais. Esse aqui era valendo. O tema da nossa meditação essa noite, embasado neste testemunho, neste exemplo desse rei Josias, o tema é: mude a sua história. Todos nós podemos mudar a nossa história. E esse rei, ele é um exemplo exatamente disso, de alguém que escolheu ser diferente. Ele tinha tudo para ser um homem completamente diferente daquilo que ele foi. Ele podia ter sido um rei muito diferente do que ele foi, mas ele escolheu, numa escolha voluntária e intencional, ser diferente. Por que ele tinha tudo para não ter sido desse jeito? Josias, ele é um personagem muito particular. Se vocês voltarem lá para o capítulo 22, e logo no começo dos primeiros versículos, nós lemos acerca do início do reinado dele. E nós temos logo ali a primeira particularidade, que é que ele foi entronado, ele foi tornado rei muito jovem, muito novo, criança ainda. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Jedida, filha de Adaías e de Bozcat. Eu não sei porque que eles botam esses nomes, eu acho que é só para pegar no pé da gente, né? Só para vamos tirar onda com esse povo aqui, vamos estar aqui nos nomes para ler. Eu acho que o povo pula quando chega a começar a ler esses nomes. Lá em casa vocês leem esses nomes assim. Eu não leio não, eu pulo. É por isso que na hora que a gente tem que ler em pulo, que a gente não sabe ler direito. Eu lá em casa não pulo. Pois é, então Josias, ele tem várias particularidades, tanto na personalidade dele como homem, como rei. E a primeira delas é essa, talvez, creio que na história de Israel, o segundo mais novo. Creio que antes só há um rei que foi ordenado com 7 anos, e ele foi com 8. Não é? Como vocês sabem, numa monarquia a sucessão é por descendência, não é? Ou seja, o filho do rei, quando o rei morre, o filho dele, o príncipe mais velho,
e ele assume o reinado, não é? É assim que funciona nas monarquias, exceto caso haja algum golpe de Estado, algum atropelo, mas por regra é assim que funciona. Chama-se a isso as dinastias, né? Em que há uma sucessão de filhos que sucedem ao pai, e depois o filho sucede ao pai, esse filho sucede ao pai, até que há uma interrupção. Quando há essa interrupção, então é o fim da dinastia. Então sucede um outro cara que não era da linhagem, aí volta outra vez ao mesmo ritmo e volta a criar uma nova dinastia. Então aqui nós temos uma sucessão, estamos em plena dinastia, ela vem lá de trás, nós vamos já ver de onde é que essa dinastia vem. Ela vem de Davi, nós lemos até que ele escolheu ser como seu pai Davi. Na realidade Davi não era seu pai, era seu treta-avô, que tinha vivido há mais de 200 anos antes, mas era seu ascendente, né? Então ele era da linhagem, da dinastia de Davi, ele ainda estava na dinastia de Davi. Então a primeira particularidade desse homem é essa: ele foi ordenado, foi empossado rei muito novo, apenas com 8 anos de idade. É claro que ninguém acredita que ele começou a reinar com 8 anos de idade, não é? Imagine que tipo de decisões esse rei tomaria com essa idade, não é? Normalmente era a mãe que assumia o poder, a rainha, não é? Até que o filho tivesse já maturidade, já fosse homem para poder reinar, certo? E por isso é que nós lemos que só 18 anos depois é que nós começamos a ler as primeiras ordens dele. Provavelmente, não temos registros acerca disso, mas provavelmente foi quando ele realmente, eficazmente, na plenitude, ele assumiu o reinado. Ele já era rei em título, mas provavelmente não era ele que governava. Havia ministros, havia a própria mãe, a rainha, que estava governando em lugar dele. Até que ele se tornou homem e então começou realmente a reinar. Mas existem outras características acerca desse homem que nós vamos ver em diante ao longo dessa nossa meditação. Mas primeiro nós temos que lembrar que nunca foi plano de Deus que Israel tivesse rei. O plano de Deus original era que Israel fosse governada por juízes. Ou seja, Deus ia levantando profetas e desses profetas ele escolhia um juiz. E o juiz era como se fosse o primeiro-ministro que governava Israel. E porquê? Porque Deus queria ser o seu rei. O rei de Israel era para ser o próprio Deus, né? E como ele levantava juízes dentre os profetas normalmente eram pessoas, os profetas sempre eram pessoas direcionadas pelo próprio Deus, a quem Deus falava verbalmente, dava ordens, dava direcionamentos. Ou seja, o profeta ele acabava sendo, ou o juiz, ele acabava sendo um ministro do próprio Deus. E quem estava governando, na verdade, era o próprio Deus. Sabem quem foi o último juiz de Israel? Um cara muito famoso. Foi Samuel. Samuel é o último dos juízes. Tem um livro na Bíblia que chama-se o livro dos juízes, né? Tem vários juízes, o mais famoso deles quem é? Também. Mas tinha outro que era mais caba-macho. Só fez besteira, mas também ficou famoso. Aquele homem que matou mais gente na sua morte do que em toda a sua vida. Quem foi? Não. Houve um homem que no dia que ele morreu, morreu mais gente junto com ele do que ele tinha matado durante toda a sua vida. Ele matou um bocado de gente. Era Sansão. Sansão não se agarrou aos pilares do templo e derrubou o templo todo, com o templo lotado de gente. Quer dizer, ele matou mais gente na sua morte do que ele tinha matado em toda a sua vida. Ele tinha matado um bocado de gente. Pois Sansão era um dos juízes. Era um dos juízes de Israel. Nesse caso, por exemplo, estamos a ver um juiz que ele era meio extraviado, né? Porque ele gostava muito de mulher e acabou se deixando levar por essa inclinação e acabou se apaixonando pela mulher errada, Dalila, e ela acabou desvirtuando totalmente a vida dele. E foi um desastre grande na vida dele. O último dos profetas é Samuel. E quando o povo começou a reclamar por um rei, porquê? Porque à volta de Israel todos os povos tinham rei e só Israel é que não tinha rei, e então eles achavam-se um povo inferior, porque não tinha rei, e eles não reconheciam que Deus era o seu próprio rei. E eles, por causa disso, começaram a reclamar de Samuel, que queriam um rei. E Samuel começou a orar a Deus e dizia: Deus, eu estou-me rejeitando.
Eles não querem mais eles estão pedindo um rei. E Deus disse, não é a ti que eles estão rejeitando, é a mim. Porque o rei deles era Deus. E eles não queriam mais o reino de Deus, eles queriam um rei físico. Então eles escolheram o primeiro rei. Quem foi o primeiro rei de Israel? Quem lembra? O cara grandão. Não. Salomão é o terceiro. Saul, né? Primeiro rei de Israel, escolhido pelos próprios israelitas. Não foi uma escolha de Deus, foi uma escolha dos próprios israelitas. Deus disse, tudo bem, vocês querem um rei? Pois escolham aí um rei. Aí eles escolheram o cara maior, mais bonitão, mais bem parecido, mais fortão. Eles foram pela aparência e escolheram um rei, né? E nós sabemos que Saul foi um rei desastroso. O reinado de Saul, o primeiro rei de Israel, foi um desastre, né? Ele morreu meio endoidado, né? Era Davi que ia tocar para ele quando um espírito entrou nele e ele deixava ele meio perturbado, né? E quando Davi tocava a sua harpa, ele se acalmava, mas depois ele começou a querer matar Davi teve que fugir e deu aquela briga toda. Então, a seguir Deus escolheu um outro rei, e esse aí já foi escolhido por Deus, foi Davi, né? E Davi teve um dos melhores reinados, para não dizer o melhor reinado, foi o melhor rei, um dos melhores reis seguramente que Israel teve foi Davi, né? Mas Davi também não foi um rei perfeito, porque é impossível ter um reinado perfeito com homens imperfeitos, né? E por causa disso ele cometeu vários erros ao longo do seu reinado, tanto como rei, particularmente como pai. Como chefe da sua própria família, cometeu vários erros que lhe custaram muito caro, né? O terceiro rei de Israel foi, já falei, o tal Salomão, né? Salomão foi o terceiro rei de Israel, famosíssimo por causa da sua sabedoria, extrema inteligência. Diz a Bíblia que até ele nunca tinha aparecido um homem tão sábio. E ele governou Israel com extrema sabedoria, com extrema inteligência, e foram tempos de muita prosperidade para Israel. Ao contrário do reinado de seu pai, o reino que foi um reinado caracterizado por guerras, por batalhas e por conquistas de Davi, o reino de Salomão não teve uma única guerra. Ele tudo resolvia no diálogo, na diplomacia, na conversa, nos acordos, e com isso ele conseguiu um tempo bom de paz. E quando há paz, há o quê? Há progresso, não é? Há prosperidade. E Israel se desenvolveu e se tornou na época a nação mais rica do mundo, não é? Extremamente poderosa. O governo e a nação de Israel na época de Salomão. Aí Salomão morreu, não é? E sucedeu-lhe o seu filho. E o filho de Salomão já é daqueles que começam a ter o nome estragado, não é? O cara está um tal de um Roboão. Roboão, não é nome de gente não, mas é assim. O problema de Salomão era o mesmo problema de Sansão. Mulher, né? E ele se deixou perder por causa das mulheres. E ele tinha 700 esposas e 300 concubinas. Com certeza ele não conhecia todas. Já para dar resposta àquela pergunta que vocês querem fazer, e pense na dor de cabeça. Se uma já dá trabalho, imagine 700. Eu também pensei assim, o cara se aborrecia, olha, não tem problema, eu tenho muito para onde escolher. Pode ficar aí brigando, brigue sozinha, que eu já estou indo. Pronto. E se as 700 não chegassem, ele ainda tinha 300 de reserva para alguma eventualidade. Pronto. E só que esse procedimento dele em relação a essas mulheres não agradou a Deus, não agradou ao Senhor. E já no final do seu reinado, Deus avisou Salomão que ia haver consequências dessa infidelidade dele. Por quê? Porque quando ele casava com essas mulheres, muitas dessas mulheres não eram judias, eram mulheres de outros povos. E quando ele casava com essas mulheres, ele não casava só com ela, ele casava com a família dela, com a cultura dela e com os deuses dela. E com o tempo, esse procedimento acabou desvirtuando o coração de Salomão. E Salomão começou a se afastar do Senhor.
Ele deixou de ser um servo de Deus, ele começou a se afastar. E quando mais ele se afastou, mais ele foi se envolvendo nos ídolos e nos deuses dos povos estranhos que essas mulheres trouxeram junto para dentro de casa, para dentro de Israel. Entende? E foi isso que aborreceu o Senhor, foi isso que indignou o Senhor, e o Senhor avisou que ia haver consequências. E as consequências vieram com o filho dele. Uma das características do reino de Salomão foi que ele fez muitas obras públicas. Ele investiu muito no progresso e no crescimento de Israel. Então ele fez palácios, ele fez estradas, ele fazia muitos benefícios para a nação. Só que a gente sabe que para um governo fazer obra pública ele precisa do quê? Dinheiro, né? E o governo recebe dinheiro de onde? Trabalhando, não é? Não tem governo nenhum no mundo que receba dinheiro trabalhando. Ele recebe dinheiro dos impostos. Isso fez com que uma das características também do governo de Salomão e do reinado de Salomão é que ele aumentou muito a carga fiscal em Israel. E os impostos tornaram-se muito pesados em Israel. Havia um retorno e por isso o governo dele ele sempre teve paz, ele não tinha conflitos sociais, porque o povo via o dinheiro sendo aplicado, não é? Via que realmente as coisas estavam crescendo, onde é que o dinheiro estava sendo gasto. E esse era o benefício de Salomão. Porém, a carga fiscal era muito alta. Então, quando o seu filho Roboão assumiu o poder, ele foi aconselhado a baixar os impostos. Pelos príncipes, pelos sábios, pelas pessoas mais inteligentes do reino, as pessoas que o acompanhavam disseram: olha, a carga fiscal está muito pesada, o povo não está aguentando, te aconselhamos a maneirar, baixa os impostos, dá uma aliviada aí para o povo conseguir respirar, né? E o filho de Salomão, que infelizmente não seguiu o pai na inteligência, resolveu o quê? E ele disse: não, eu vou botar 15. Se o meu pai botou 10, eu vou botar 15. E ele foi aumentar os impostos. E a carga sobre o povo ficou tão pesada que criou um racha dentro de Israel. Vocês já perceberam certamente, lendo as vossas Bíblias, que a partir de certo momento Israel se dividiu em dois reinos, não é? Entre Israel e Judá. Então a gente começa a ver, a partir de certo momento, nesses textos aqui de Crônicas e de Reis, essa divisão. Israel tinha um rei e Judá tinha outro rei. Como é que Israel tem dois reis? Tinha dois Israel? Tinha. Israel teve um racha. Foi justamente na era de Roboão que aconteceu esse racha. 10 das tribos de Israel disseram: não, nós não aceitamos essa carga fiscal sobre nós. Se for para continuar desse jeito, a gente se separa. E como ele insistiu, 10 das tribos de Israel saíram da alçada de Roboão e formaram o chamado Reino do Norte, que continuou com o nome de Israel. Entende? O Reino do Norte continuou com o Reino de Israel. Então, a partir de certo momento, quando você ouve falar do Reino de Israel, está se referindo apenas a um reino com 10 tribos, que é o Reino do Norte. Se separou do reino, daquele que eu conheci como o Reino do Sul, ou o Reino de Judá, que inclui a cidade de Jerusalém, que é justamente esse que nós estamos falando aqui. Pronto. E então dá-se esse grande racha entre Israel. Demorou cerca de 200 e tantos anos para que essa unificação fosse feita, e ela aconteceu da pior forma. Imaginam como? Sabem como é que Israel voltou a se unir? Com a invasão dos assírios, que conquistaram Israel. Israel perdeu a cidadania. Passou a ser província da Assíria. E o rei da Assíria não estava cá com brincadeira, não queria saber se havia um ou se havia dois Israel, era só um mesmo, e uniu foi tudo, era uma província só e acabou a história. E foi ele que fez a unificação, foi o rei da Assíria. Porém, durante mais de 200 anos, Israel ficou rachado dessa forma. Então havia o reino de Israel e havia o reino de Judá. Cada um dos reinos tinha o seu rei, certo? Então nós vamos ver um paralelo constante entre dois reis. Pronto. Ao todo, durante esse período, sucederam-se nos dois reinos aproximadamente 40 reis. Israel teve uns 18, por aí, 18, 19 reis, e Judá teve 20 reis. De todos os 19 reis de Israel, do Reino do Norte, nenhum não teve um único rei bom. Não houve um único rei bom. Todos foram ruins. Todos
os reis de Israel, do tal reino do norte, eram reis ruins, não se aproveitou um. O pior deles todos foi Acabe, marido de Jezabel, no tempo do profeta Isaías. Só pelo nome já diria mulher, Jezabel, né? Pois é, foi o pior rei de Israel, foi Acabe. Fez atrocidades dentro de Israel, acabou com o culto a Deus, levou tudo que era ídolo para dentro de Israel, fez tudo o que não tinha direito de fazer. Mas tirando ele, os outros não eram muito melhores. Ele foi o pior, mas os outros não eram muito melhores. Voltemos aqui para a história de Josias. Josias era do reino de Judá, não era do reino de Israel, não é? Josias não era do reino de Israel, ele era do reino de Judá. Então está noutra linhagem, entende? Que vem do tal Roboão, porque o reino de Israel, o que é que aconteceu? Justamente em consequência dos pecados de Salomão, ele teve uma dissidência com um dos seus generais, um tal de Reoboão, que é pior que Roboão, né? Reoboão era um general de Salomão. E quando Deus avisou a Salomão que ia haver consequências e que Reoboão, o seu general, ia ser tornado rei e não o filho dele, o que é que aconteceu? Salomão tentou matá-lo, mandou matar esse general. Só que esse general, certamente protegido por Deus, fugiu para o Egito. Então o que é que aconteceu? Quando Salomão morreu, ele voltou. E quando ele voltou foi quando houve borracha. E como ele voltou quando houve borracha, o reino do norte, das 10 tribos, escolheu ele como seu rei, como Deus tinha dito. Então ele ficou rei. Temos aí a quebra da dinastia, né? Que já não é um descendente de Salomão, é um outro cara que assume e cria uma nova dinastia. Então Israel ficou governado por 2 dinastias ao mesmo tempo. O reino do norte com Reoboão e o reino do sul com a descendência de Salomão, com Roboão, o filho de Salomão. E vem daí então a linhagem de Josias. Dos 20 reis do reino do reino de Judá, Judá teve 20 reis, dos 20 reis, a coisa correu um pouquinho melhor em relação a Israel. Desses 20 reis, 8 foram reis bons, 12 foram reis ruins. E desses reis bons, Josias é o último dos reis bons que apareceu em Israel. Esse aqui foi o último cara que apareceu, que governou com decência. O resto era tudo um desastre. Mas houve 8 que escaparam. Agora, por que a particularidade desse Josias? Porque ele quebrou todo o histórico familiar de reis ruins que havia na família dele. O avô dele foi um cara chamado Manassés. Manassés, a par de Acabe, foi o pior rei de Judá. E eles dois brigam para saber qual deles era o pior. Se era Acabe em Israel ou Manassés em Judá. Entende? Eles não governaram em paralelo. Eram tempos diferentes. Mas os dois foram os piores reis que apareceram em Israel, e Judá foram eles. Acabe do lado de Israel e Manassés do lado de Judá. Horrível. Era tão ruim o reino dele que ele abandonou completamente o culto a Deus. Ele adotou vocês leem ali aí no texto que nós lemos que Josias tem muito trabalho para jogar fora toda a lixeira que havia dentro de Israel, né? Muitos templos, muitos ídolos, muitos sacerdotes, muita besteira que tinha sido trazida. A maior parte disso foi trazida por Manassés, o avô dele. Um cara particularmente ruim. Foi Manassés que trouxe para dentro de Israel o culto a ídolos que celebravam o sacrifício de crianças. Manassés sacrificou um dos seus próprios filhos. Sabem como é que era feito o sacrifício? Um dos deuses, um dos ídolos que eles tinham, vocês sabem, o ídolo era uma estátua, né? E essa estátua era de um material que podia ser esquentado, talvez fosse bronze.
E essa estátua ela era assim, tinha as mãos abertas. E essas mãos eram mecanizadas, elas fechavam. Mas ela vivia assim com a palma estendida. Aí eles acendiam um fogo por baixo das mãos da estátua. Quando a mão da estátua ficava em brasa, eles pousavam nela uma criança viva. Essas mãos tinham correntes amarradas. Na hora que eles pousavam a criança, eles puxavam as correntes e a criança era jogada contra o peito, era esmagada contra o peito da estátua. Ou seja, além dela estar ali agonizando, sendo assada viva, ela ainda era esmagada depois contra o peito da estátua. Quem trouxe isso para dentro de Israel foi Manassés. Manassés foi mais longe ainda. Quando Alexandre o Grande invadiu Israel e invadiu Jerusalém, um dos seus maiores fascínios era conhecer a arquitetura e a escultura religiosa de Israel. Alexandre o Grande, do reino da Mesopotâmia, se não estou a dizer, famosíssimo, ele invadiu Israel. E ele queria conhecer, porque era tão famosa a religião judaica, era tão falada, que ele queria saber como era, ele queria conhecer. Era um fascínio grande que ele tinha. E então o seu maior fascínio era entrar dentro do Santo dos Santos. Vocês sabem que dentro do templo de Israel existiam 2 lugares privados, que só os sacerdotes tinham acesso. Um era o lugar santo. E dentro do lugar santo havia um quarto, uma câmara, uma segunda câmara fechada, que só o sumo sacerdote podia entrar nela uma vez por ano. E que tinha que ter as mãos cobertas de sangue de um animal. Só assim ele tinha permissão para entrar lá, e só fazia isso uma vez por ano. E Alexandre o Grande, ele começou a imaginar o que é que teria dentro daquele lugar de tão belo, de tão especial, de tão particular, que merecia esse secretismo todo. E ele desejou, ele entrou em Jerusalém com o propósito único de conhecer o que estava lá dentro. Ele era apaixonado pela arte e pela arte religiosa, então ele queria conhecer o Santo dos Santos. E ele entrou dentro do Santo dos Santos. E sabe o que é que aconteceu? Ele ficou completamente derrotado por causa daquilo que ele viu no Santo dos Santos. Sabe o que é que tinha lá dentro? Nada. Nada. Porque Israel adorava o Deus invisível. Israel não adorava um Deus palpável. Israel não adorava estátuas. Israel adorava o Deus invisível. E a proposta de Deus é que aquele lugar tinha que ser sagrado, porque era o lugar onde ele manifestava a sua presença. Entende? O Deus invisível manifestava a sua presença naquele lugar. Não precisava ter mais nada lá. E quando Alexandre o Grande viu que não tinha nada, para ele foi a maior derrota, pior que qualquer derrota militar que ele sofreu na vida dele. Pois Manassés levou esses ídolos para dentro do templo e para dentro do Santo dos Santos. Vocês acreditam? Antes de mais, foi Moisés. Foi ainda do tempo do tabernáculo, né? Ainda não era um templo, era uma tenda que andava peregrinando no deserto. Quem criou por ordem de Deus foi Moisés, né? E depois, quando eles construíram o templo, eles levaram os princípios arquitetônicos da tenda, só que passou a ser paredes, né? Levaram e construíram o templo, mas havia do mesmo jeito o grande pátio com a pia de cobre, havia do mesmo jeito o altar do incenso, havia do mesmo jeito o lugar santo e havia do mesmo jeito o lugar santo dos santos. Só que em vez de ser feito por cobertas e tecidos, era feito por paredes, né? Mas quem criou, quem recebeu essa ordem, isso foi feito por revelação, foi Moisés, né? Quem é que governava quando agora? Não sei. Você já perguntou demais. Não sei quem é que estava em Israel. Não sei até se foi antes ou depois desse período aqui. Eu creio que terá sido depois desse período aqui, porque as grandes invasões de Israel foram todas depois, né? Até esse momento Israel ainda estava mais ou menos com a sua autonomia, com a sua independência formada. Mais tarde é que começaram a vir os reinos da Síria, Nabucodonosor e tudo, eles começaram a invadir e Israel foi perdendo a nacionalidade. O último dos quais foi o próprio Império Romano, né? Também invadiu e tirou a nacionalidade. Então,
Eu creio que terá sido depois disso aqui. E só para vocês terem uma noção do histórico de Josias. Quem era o avô de Josias? O pior rei de Judá. E o pai de Josias? Era um cara chamado Amon. Era um cara chamado Amon. Vocês talvez até já conheçam esse nome. Já ouviram falar desse nome, Amon? Nunca o encontraram na Bíblia. Já o encontraram. Mas não, com certeza não em referência a esse homem. Porque Amon também era nome de duas coisas. De um deus egípcio, chamado Amon, e de um demônio, cujo nome quer dizer Duque dos Infernos. Amon quer dizer Duque dos Infernos. Pois vejam como era. Amon é filho de Manassés, não é? E Manassés deu esse nome ao filho. Manassés era um cara tão diabólico, tão envolvido no satanismo. Manassés era macumbeiro. E ele mesmo fazia os seus próprios rituais de macumba. Era tão grave a situação no tempo de Manassés. Aí ele vai dar o nome de um demônio ao filho. Amon. E diz a Bíblia que Amon andou nos passos de seu pai, Manassés. Amon deu continuidade àquilo que Manassés vinha fazendo. Ou seja, era um rei do mesmo nível, talvez não se tornou tão proeminente, porque Manassés acabou ficando mais famoso pela maldade dele do que Amon, mas a Bíblia diz que Manassés está lá no capítulo 21, capítulo antes, está lá no versículo 20, versículo 22, diz isso, que Amon andou nos passos, andou nos caminhos de seu pai Manassés. Foi do mesmo jeito, né? Amon foi tão ruim que ele acabou sendo assassinado pelos seus próprios servos. Ou seja, nem o time dele gostava dele. Ele era tão ruim que quem matou Amon foram os colegas dele, foram os ministros dele. Quando a Bíblia fala de servos, não está a falar exatamente de um criado que está ali servindo na mesa ou limpando o chão, né? Eram os ministros dele, os caras que estavam governando junto com ele. Um cara não governa uma nação sozinho, né? Ele tem gente à volta dele, nomeia gente, secretário disso, secretário daquilo, não é? Como acontece hoje, né? Então foram os próprios caras do time dele que não aguentaram mais e mataram ele. E isso aconteceu quando Josias tinha 8 anos de idade. Era uma criança, um menino, e o seu pai foi assassinado. Claro, naturalmente, ele foi ordenado rei, era o sucessor, e como era o costume daquela época, independentemente da idade, o sucessor era ordenado. E ele foi ordenado rei. Uma criança, muito jovem, né? Para juntarmos a tudo isso, qual era o clima cultural e social daquela época? Como é que era assim a vida naquele tempo? Em particular a vida religiosa, até mesmo a questão social. Vocês acham que era um negócio legal? Um tempo assim bom de se viver? Né? Quando vinha de cima do próprio rei todo esse tipo de práticas cruéis, era um clima de impunidade, era um clima de crueldade. Se o rei fazia isso com não sei quem, como é que o outro também não faz? Né? Os seus súbditos não fazem igual. Então esse era o clima em que nasceu, o clima social. Era um clima caracterizado pela injustiça. Religiosamente era um tempo caracterizado pela idolatria da pior espécie. Notem que Deus sempre tolerou os povos que eram idólatras, não é? Mas quando a idolatria passava certo nível, isso normalmente mexia com Deus. Por exemplo, quando Israel saiu do Egito e foi para Canaã, a Bíblia diz que muitos dos povos que habitavam em Canaã foram dizimados. Deus mandou matar tudinho. E mandou matar crianças e tudo. Se você achar que ele é muito cruel e injusto, fala com ele, viu? Não tem nada a ver com isso. Resolve esse problema com Deus. Mas Deus mandou matar. E você sabe por que Deus mandou matar? Porque diz a Bíblia que a impiedade deles tinha passado os limites. A situação desses povos estava tão ruim
que Deus já não aguentava mais, já não tolerava mais a impiedade deles. Normalmente, isso acontecia quando dentro da sua idolatria eles começavam a sacrificar crianças. Por regra, isto é quase universal. Sempre que o povo começava a sacrificar crianças nos seus cultos pagãos, nos seus cultos idólatras, isso passava o limite de Deus. Deus ia aguentando tudo. Pá, querem fazer aí uma vénia à estátua? Faço. Querem queimar incenso à estátua? Queimo. Querem fazer uma oferta para a estátua? Ofereço. Agora, na hora que eles começavam a sacrificar criança para a estátua, ou para um demónio, aí passava o limite de Deus e novamente Deus intervinha. Deus sempre interviu quando a coisa passava esse limite. E foi o que aconteceu. A coisa ficou tão grave que Deus lançou uma maldição sobre Israel por causa de Manassés. Ela veio-se a pagar mais tarde. Mas por causa do reinado de Manassés foi tão ruim que indignou tanto Deus, justamente porque ele começou a adotar o sacrifício de crianças, que Deus lançou uma maldição sobre Judá em consequência do reinado de Manassés. Que só não aconteceu no tempo do rei Josias porque Josias foi um cara íntegro, porque senão ia acontecer no tempo dele. Então esse é o histórico, não é? Então vocês imaginam um cara que é formado familiarmente por uma cultura dessa natureza, em que o seu avô é um cara assim, o seu pai segue os passos do seu avô, e naturalmente todo filho é criado para seguir os passos de quem? Do seu pai. Só que Josias escolheu não querer ser igual ao seu pai, nem querer ser igual ao seu avô. E diz a Bíblia Sagrada lá no capítulo 22, versículo 1, que ele escolheu ser igual ao seu pai Davi. E ele escolheu ser igual a Davi. Agora detalhe, Davi tinha vivido há 200 anos. Quando a gente lê seu pai, parece que Davi foi assim um tetravô, né? Ainda se contava as histórias de Davi, né? Quando Davi matou o urso, quando Davi matou o leão, ainda se contava as histórias de Davi. Foi um negócio recente, mas não foi há 200 anos. Eu às vezes gosto de citar autores, né? Vocês que me acompanham nos estudos e nas pregações, às vezes eu cito coisas de autores, né? Eu digo assim, um cara lá do século XIX, e eu estou olhando para vocês, e às vezes eu vejo umas expressões estranhas, né? Quando eu disse que o cara viveu no século XIX, você diz, rapaz, o que é que eu tenho a ver com isso? Né? Interessa para nós alguma coisa que vem lá do século XIX? O século XIX foi há 200 anos. Cento e pouco, né? Não deu nem 200 anos ainda, 100 e poucos anos, né? Caras como Darby, Charles Mackintosh, aquele livro que a irmã França está lendo, né? Interessa alguma coisa para nós? Interessaria alguma coisa para Josias, o que o avô dele, um tetravô dele fez há 200 anos? Pois a Bíblia diz que ele escolheu e pegar o exemplo do tetravô dele, de há 200 anos, em vez de seguir o exemplo de seu pai, e em vez de seguir o exemplo do seu avô. Então Josias herdou o trono com apenas 8 anos de idade, trazendo todo esse histórico familiar e cultural com ele. Então ele tinha tudo para dar continuidade ao que vinha sendo feito. Concordam comigo? Tinha tudo para dar continuidade. Todos nós temos tudo para dar continuidade àquilo que tem sido a nossa vida até hoje. Aquilo que é a nossa herança cultural e familiar. Nós temos tudo para dar continuidade. Tem gente que diz assim, eu nasci católico, eu vou morrer católico. Eu quero dar continuidade. Sabe o que a pessoa está dizendo? Ela está dizendo, eu quero dar continuidade. Meus pais eram da religião tal e eu quero continuar da religião tal. Eu quero dar continuidade. E porque a pessoa quer dar continuidade, muitas vezes a pessoa perde a sua vida. Porque não tem a coragem de ser diferente. Sabe qual é a grande particularidade de Josias? É que ele ousou ser diferente. E ele disse assim, eu não vou fazer igual ao meu pai. Eu não quero ser igual ao meu pai. Eu quero ser diferente.
E porque eu quero ser diferente, eu vou fazer tudo diferente. Aí ele foi pegar uma referência boa. E onde é que estava essa referência há 200 anos? Ele não importa. Não importa se os modelos bons para a igreja estão no século XIX, ou estão no começo do século XX, ou estão em 1950. São exemplos bons. A gente tem que seguir. Não importa. E ele ousou ser diferente. E ele começou a implementar a sua própria visão de vida. Ele criou a sua própria visão de vida. Ele buscou, certamente entre aqueles 8 anos de idade e os 26, porque a Bíblia diz que demorou 18 anos, até que começaram a aparecer as primeiras decisões dele. A primeira decisão dele, que ele manda avaliar o templo, ver como é que estão as coisas no templo, limpar o templo, manda-o ajeitar, aquela história que o Eric leu, não é? Do dinheiro, ver quanto dinheiro é que havia, mandou entregar esse dinheiro na mão dos construtores, dos mestres, para eles começarem a ajeitar o templo. Foi a primeira decisão dele. Isso aconteceu, ele tinha 26 anos. Provavelmente é o tempo de preparação dele, o crescimento dele como homem, não é? E como líder também da nação, como rei. É o tempo de preparação dele. E nesse tempo de preparação, ele escolheu os seus referenciais. Primeira lição: nós não escolhemos a nossa família, mas nós podemos escolher os nossos mentores. Nós não podemos escolher a nossa família, e depois nós damos graças a Deus por ela, mas nós podemos escolher quem são as nossas referências. Se o nosso pai é realmente uma referência, amém. Se ele não é, nós podemos escolher outra referência. Não é verdade? A gente pode escolher nossas referências. Mas o meu pai sempre foi a minha referência. Porque o pai é sempre referência para um filho. Homem, eu não é? Quer a gente queira, quer não. Para o bem e para o mal. Pai é sempre referência. Pois vejam o drama que este rapaz teve que enfrentar. Pai é sempre referência. É quase impossível você não seguir o exemplo do seu pai ou da sua mãe. São os nossos referenciais. Graças a Deus, eu aceitei Jesus com 21 anos. E deu tempo, e me apaixonei pela palavra de Deus. E por causa disso, eu tive tempo para refazer os meus referenciais. Entende? Os pais influenciam os filhos, as mães influenciam as meninas, os pais influenciam os rapazes. É assim que acontece. E era isso que era para acontecer na história de Josias. Então Josias tinha tudo para ter sido um rei tão ruim, ou pior ainda, quanto o seu avô e quanto o seu pai. Porém, ele escolheu outros referenciais. Ele diz assim: eu não quero ser como o meu pai Amon, nem quero ser como o meu avô Manassés. Eu quero ser diferente. Eu quero ser como o meu avô, teta, avô Davi. Ele escolheu ser diferente. Quais são os nossos referenciais? Como eu falei, existe uma grande probabilidade de nós seguirmos os mesmos princípios de vida dos nossos pais, mesmo que eles sejam errados. Existe uma grande probabilidade. Nós estamos falando aqui de um rei lá do Antigo Testamento chamado Josias, que foi um rei muito bom em Israel, mas que foi uma exceção, e cujos pais dele e o avô dele foram dois dos piores reis de Israel. Para vocês terem uma noção, repetindo só por amor a quem chegou agora, o avô dele chegou a sacrificar um dos seus próprios filhos a um ídolo que ele adorava. Ele adorava um ídolo, um deus pagão, e nas oferendas para esse deus fazia parte do sacrifício de criança. E ele sacrificou um dos seus próprios filhos. Eu já disse aqui como é que isso funcionava. Esse rei tinha uma estátua enorme, e essa estátua tinha as mãos assim estendidas, e havia um mecanismo que fechava as mãos da estátua e as apertava contra o peito. Aí eles botavam um fogo por baixo das mãos até que ela ficasse em brasa. Aí nessa hora pegavam na criança e pousavam-na nas mãos em brasa. A criança era literalmente assada viva. E depois com as correntes puxavam a mão até que ela esmagasse a criança contra o peito da estátua.
Manassés, o avô de Josias, fez isso com um dos próprios filhos. Isso indignou tanto Deus, que Deus lançou uma maldição sobre o reino de Judá, que veio a ser paga mais tarde. Então nós estamos falando acerca do neto dele. Nosso objetivo não é falar sobre Manassés, é sobre o neto dele. E o quanto a nossa família nos influencia, para o bem e para o mal, positiva ou negativamente. E como nós muitas vezes somos o fruto do que nos é ensinado em casa, para o bem e para o mal, não é? E esse Josias tinha esse histórico. O pai de Josias era do mesmo nível do avô. A Bíblia diz que ele seguia os passos do seu pai, Manassés. Então ele era tão ruim quanto isso. Além de toda a idolatria, ainda existia um reinado injusto, muito ruim, muito cruel para o povo, não é? E isto foi seguido por Manassés, foi seguido por Amão. E Josias, o filho de Amão, o neto de Manassés, diz a Bíblia que ele escolheu ser diferente. E o que eu quero dizer essa noite é que nós podemos mudar a nossa história. Nós não somos escravos do nosso passado. Nós não somos escravos da nossa família. Nós não somos escravos do nosso próprio passado, que nós já vivemos até hoje, não é? Uns menos, outros mais, mas todos nós já temos uma história. E nessa história a gente já fez coisa boa e a gente já fez coisa ruim, não é? E alguns dizem assim: eu não consigo mudar, eu sou desse jeito, não é? Chamado efeito Gabriela, eu nasci assim, você sempre assim, não é? Tem gente que é assim. O pau que nasce torto, não indireito, não é? O pau que nasce torto, não indireito. Está aqui um pau que nasceu torto. Tinha tudo para ser torto este Josias, mas ele escolheu ser direito. Eu e você, nós podemos escolher ser direitos. Nós podemos escolher ser direitos. Nós não somos obrigados a seguir maus exemplos, maus modelos. Como nós dissemos aqui há pouco, nós não podemos escolher a nossa família, mas nós podemos escolher os nossos mentores, os nossos referenciais. Quem são as pessoas que são exemplo para a nossa vida, que são modelo para a nossa vida, as pessoas que a gente quer seguir o exemplo dela. Pode não ser o meu pai. Se meu pai não for um bom referencial, eu não tenho que seguir o meu pai, porque eu posso continuar apenas o estrago que ele fez. Seria o que Josias teria feito se ele tivesse seguido o exemplo do seu pai. Ele só ia continuar o estrago que vinha atrás. Mas ele escolheu ser diferente. Como é que ele fez isso? Como é que Josias conseguiu mudar a história dele? Josias foi o último dos grandes reis de Israel. Provavelmente um dos melhores reis de Israel. Aliás, o texto aí que nós lemos do versículo 25, não é? Lá de 2 Reis, capítulo 23, versículo 25, diz que ele que foi um dos melhores reis, que não houve ninguém como ele. Não houve ninguém como ele. Como é que ele conseguiu? Ele conseguiu isso à conta de 5 estratégias. Primeiro, ele escolheu referenciais corretos para a sua vida. Ele preferiu ser igual ao seu avô, teta-avô Davi, que tinha vivido há 200 anos. Ele preferiu seguir o exemplo do seu avô Davi, em vez de escolher o seu exemplo do seu pai Amon, ou do seu avô Manassés. E ele escolheu bem os seus referenciais. Como nós dissemos, existe uma grande probabilidade de nós seguirmos os mesmos princípios de vida dos nossos pais, mesmo que eles sejam errados. Porque é essa a nossa educação. Nós somos formados para seguir o exemplo do nosso pai, os homens, o exemplo da nossa mãe, as mulheres, para o bem ou para o mal. Mas nós podemos mudar isso. No que nós recebemos de bom, a gente deve receber. A Bíblia diz que nós devemos honrar os nossos pais e ouvir os seus conselhos. Às vezes os conselhos não são bons, não é? Então a gente aí tem que saber diferenciar. Tem que saber filtrar. Como é que a gente filtra? Através de bons referenciais. Bons exemplos para a gente seguir. Então a primeira coisa que Judá fez, que Josias fez, foi escolher um bom modelo de referência para a sua vida. Quem é a pessoa que eu quero seguir? Que eu quero ser como ele? Se você pensar assim, e quem é a pessoa que você gostaria de ser como ele? Pensa aí, não precisa falar para mim não. Quem é a pessoa que você olha e diz assim, olha, eu gostaria de ser como fulano. Como fulano. Eu queria ser assim. Quem é?
essa pessoa, depois você avalia, essa pessoa é uma pessoa segundo o coração de Deus, segundo a palavra de Deus, que segue princípios e valores acima da média, de integridade, de honestidade, de fidelidade. É uma pessoa assim? Ou é uma pessoa trapaceira, que deu-se bem na vida, está cheia de dinheiro, está aí por cima de tudo, mas você sabe que tem muita maracutaia aí por trás, que ela conseguiu isso tudo, mas foi à custa de enganar muita gente. É esse tipo de pessoa? Porque os nossos referenciais vai definir que tipo de pessoa a gente vai ser. Né? A gente sabe que tem muita gente se dando bem com a ilicitude, mas lá na frente eles quebram a cara. Todo mundo. E às vezes não quebra ele, mas quebra o filho dele, que é para doer mais nele. Você sabe que dói mais na gente quando um filho adoece do que quando a gente adoece, não é? É verdade, não é? Dói mais na frente quando um filho nosso quebra a perna do que a gente quebra a perna. Então às vezes Deus faz isso. A Bíblia diz que Deus visita a maldição dos pais nos filhos. Sabe porquê? Porque dói mais. É para doer mais. Então, para que Deus não visite a minha maldição, eu tenho que fazer uma coisa. Eu tenho que escolher bem os meus referenciais. Nós não somos escravos do nosso passado familiar ou próprio. Eu não tenho que seguir o mau exemplo de ninguém. Eu posso escolher ser diferente. Eu não tenho que escolher continuar a ser do mesmo jeito que eu sou. Se eu fiz errado até hoje, eu posso escolher mudar. Há uma coisa que Deus colocou dentro da gente chamada livre-arbítrio, que é o direito de escolher aquilo que a gente quer ser. Você pode escolher hoje ser diferente. Não tem dado certo até hoje, tem feito um bocado de besteira até hoje, tem feito muita coisa errada até hoje, mas a partir de hoje você pode escolher: eu quero ser diferente. Nós não somos escravos do nosso passado. Nós podemos mudar. Josias escolheu mudar. E nós podemos mudar a nossa história. Também não somos escravos da cultura dominante. A cultura dominante que diz que a gente para estar bem, a gente tem que ir para onde todo mundo vai. A gente tem que ouvir a música que todo mundo ouve. A gente tem que votar no partido que todo mundo vota. A gente tem que fazer o que todo mundo faz. Nós não somos escravos da cultura dominante. Nós somos homens livres. Homens e mulheres livres. Recebamos a nossa liberdade. A Bíblia diz: se Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus não quer ninguém escravo de ninguém, nem dele próprio. Deus quer homens e mulheres livres, em particular livres dos vícios, livres dos pecados, livres das heranças culturais e familiares. Quer nós livres, para a gente fazer o que é bom, o que presta, o que adianta, o que resolve, o que nos ajuda, o que ajuda aos outros. Então a gente pode ser diferente. Segunda escolha de Josias. Primeira escolha, ele escolheu os referenciais corretos para a sua vida. Ele disse: eu não quero seguir o exemplo do meu pai, eu não quero seguir o exemplo do meu avô, eu vou seguir o meu exemplo de Davi, meu tetravô. Eu vou escolher o exemplo dele. Segunda decisão que ele fez, segunda escolha. E ele escolheu dar ouvidos à palavra de Deus. Ouvidos à Bíblia. Sabe por que a nossa vida não muda? Porque a gente não lê a Bíblia. Quanto tempo você gasta por dia para ler a Bíblia? Não responde. Como é que a gente espera que a nossa vida mude se a gente não ouve a palavra? Não vai mudar. Porque é a palavra de Deus que trabalha na nossa vida. Sabe o que aconteceu na vida desse camarada aqui? Nós dissemos aqui, o pai dele foi assassinado pelos seus próprios colegas, os seus próprios ministros. Ele era tão ruim que nem o povo dele o aguentou. Mataram ele, o menino tinha 8 anos de idade. Como era um reinado, o herdeiro recebe o trono do pai, né? Então o menino tinha 8 anos de idade, mas ele era o herdeiro legítimo, ele foi ordenado rei. Naturalmente ele não começou a governar com 8 anos de idade, era uma criança, né? Quando isso acontecia, normalmente os ministros mais influentes, ou a própria mãe, a rainha, assumiam o reino. Até que o menino se tornasse homem e tivesse condição de começar a reinar. A Bíblia diz que só 18 anos depois é que é mencionado o primeiro ato governativo dele. Teria ele então 26 anos de idade. Qual foi o primeiro ato governativo dele?
mandou limpar e arranjar o templo. Estava tudo bagunçado, porque Manassés tinha trazido os ídolos para dentro do templo, tinha feito tudo que não prestava, e aquilo estava um caos. E eles, pode limpar, tira tudo. Primeira decisão dele, vamos limpar o templo. O templo é o lugar da adoração, né? Vamos limpar o nosso lugar de adoração. Nós vamos adorar direito. Primeiro vai ter que limpar isso tudo. Tirar essa nojice toda, essa sujeira toda que está dentro dele. Tira tudo, limpa tudo, queima. A Bíblia diz que ele mandou queimar até ficar cinza. E as cinzas eram lançadas depois no rio. Alguns rios bem longe. Aí vocês sabem um detalhe curioso. Quando eles estavam lá limpando o templo, imagina o que é que eles encontraram. Sabe o que é que eles encontraram lá dentro do templo? A Bíblia. Ninguém sabia onde é que estava a Bíblia. A Bíblia do Antigo Testamento, que era só, né? Não havia o Novo Testamento ainda. Não era assim um livro como a gente usa hoje, eram uns rolos, né? Porque a imprensa só foi descoberta em 1500 e tanto. Então, era o Antigo Testamento, o Torá, que ainda hoje os judeus usam, né? Estavam lá nos rolos, escondidos, tinham-se perdido dentro do próprio templo. Você acredita que a palavra de Deus às vezes se perde dentro da igreja? Sabe que às vezes a palavra de Deus se perde aqui dentro? A gente fala, ninguém está ouvindo nada. Vamos embora tudo do jeito que entramos aqui. Onde é que está a Bíblia? Ninguém sabe mais onde é que ela está. Às vezes até em nossa casa também acontece, né? Onde é que está a minha Bíblia? Às vezes o marido pergunta para a mulher, onde é que está a minha Bíblia? A mulher pergunta para a mulher, você viu minha Bíblia? Se eu leio a minha Bíblia todo dia, eu sei onde é que está a minha Bíblia. Não é? Se eu só pego na Bíblia para vir no culto, talvez eu não saiba onde é que está a minha Bíblia. Aí eu pergunto para a mulher, onde é que está a minha Bíblia? Você viu minha Bíblia? Ele perde a Bíblia. Vocês vejam que tinham perdido a palavra de Deus dentro do templo e ninguém sabia que ela estava lá. Aí na hora que eles foram limpando a sujeira, tirando o que não prestava, aí o camarada a certo momento olha, rapaz, estão aqui uns rolos, o que é que será isso? Aí levaram ao sacerdote. Na hora que o sacerdote foi ler, era o Torá. Os primeiros livros da Bíblia. Moisés, os primeiros livros da Bíblia. Tudo lá em rolo, tudo lá guardado. Aí o sacerdote começou a ler aquilo e ficou doido. Disse, rapaz, está aqui a Bíblia. Aí foi falar com o rei. Vocês conseguem compreender que ninguém tinha acesso à Bíblia? Ninguém tinha acesso às Escrituras? Ninguém estava lendo? Mas não era uma semana, nem era um mês. Era há séculos que tinha-se perdido o costume de ler a Escritura. Vocês conseguem imaginar como seriam os cultos dos judeus sem Bíblia? Porque eles nem sabiam onde é que ela estava. Isto é para nós termos uma noção da decadência em que Israel estava. Eles tinham se afastado completamente de Deus. Não havia mais culto a Deus há muito tempo. Daqui a pouco eu vou ajudar um detalhe que é mais impressionante ainda. Não havia mais culto a Deus há muito tempo. Eles estavam adorando os deuses dos outros povos, os ídolos, deuses falsos. E era o que eles estavam adorando. De Deus ninguém sabia mais nada. E da palavra dele então não tinham nem noção onde é que ela andava. Estava lá dentro de umas caixas, escondidas debaixo da poeira, num canto qualquer lá do templo. Até que um dos servos foi e encontrou a palavra. O sacerdote leu a palavra, pegou nela, levou para o rei. Quando ele chegou com a palavra dentro do rei, sabe o que é que ele fez? O rei disse, leia o que eu vi. E ele leu todo o Torá para o rei. Quando ele terminou de ler, o rei ficou tão indignado. Ele percebeu o quão longe ele e a nação inteira estavam de Deus. Como é que a gente chegou nesse ponto de degradação, de afastamento de Deus? Porque não temos a Bíblia. Porque perdemos a palavra. Aí diz a Bíblia que ele rasgou os vestidos dele. Isso a partir de agora. Foi a ordem do rei. Notem como é que são as primeiras ordens logo que o cara dá. Não é? A primeira ordem dele foi mandar limpar o templo. A segunda ordem dele foi mandar ler a Bíblia. Pois a partir de agora é obrigatório. Você não vai ler a Bíblia porque você quer. Você vai ler a Bíblia que eu estou mandando. É obrigatório começar a ler. Todo mundo lê a Bíblia. E ele mesmo começou a ler. Você se admira quando um homem começa a ler a Escritura? Nós não temos melhores referenciais. Você estava a falar de referenciais há pouco, estávamos a falar de pessoas, né?
Mas não temos melhor referencial que a palavra de Deus, não é? Que é uma palavra com uma moral perfeita, com indicações, com direcionamentos perfeitos. Rapaz, não tem melhores referenciais para a nossa vida do que a gente aprender como é que a gente deve viver pelas Escrituras. Aí Josias começou a aprender como é que ele tinha que viver agora pela Escritura. É desse jeito que a gente tem que fazer. Então, a segunda coisa que ele fez foi começar a ler a Bíblia, a ler o Torá. Era a Bíblia que ele tinha naquele tempo, não era a Bíblia completa como a gente tem hoje, Novo Testamento, com tudo. Era o que ele tinha, mas eles começaram a ler. E mandou todo o povo ler. Disse, agora a gente vai endireitar a nossa vida. Agora a gente tem a Escritura. Então a segunda decisão dele, começar a ler e mandar todo o povo ler. Terceira decisão dele. Isto aqui está, tudo que eu estou lendo está nesse capítulo, viu? 22 a 23. A vida dele está em 2 capítulos só da Bíblia. 2 Reis capítulo 22, 2 Reis capítulo 23, só está aí. E como há uns livros paralelos, que é Crônicas, né? Tem também referências paralelas nos livros das Crônicas. Mas é bem resumido. Terceira decisão que ele tomou. Eric, leia para mim o versículo 2 e 3 do capítulo 23. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu diante dele todas as palavras do livro da aliança que foram encontradas na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor, para o seguirem, guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro, e todo o povo uniu a esta aliança. Terceira decisão dele. A segunda decisão foi começar a ler as Escrituras. Terceira decisão, obedecer às Escrituras, fazer tudo o que ela manda. Porque o que é que acontece? Às vezes a gente lê, mas não obedece. E adianta alguma coisa você ler se não obedecer? Serve de alguma coisa? Vai mudar alguma coisa na minha vida? Eu tenho muito conhecimento, eu sabia muito de Bíblia, eu citar versículos de cor e na prática eu não praticar nada. Eu sou um hipócrita. Pois Josias ele percebeu que só saber não chega. Saber é bom, é importante. Escolher bem os seus referenciais, mas depois tem que seguir. Né? Eu escolho bem um referencial, um exemplo para a minha vida, mas depois eu não faço nada do que o cara faz. Quero fazer tudo do meu jeito. Estou fazendo alguma coisa? Estou fazendo nada. Então terceira decisão, vamos obedecer. E isso não é para fazer só eu não, é para fazer todo mundo. Decreto real. É para obedecer. Ah, mas eu não gosto, mas obedece do mesmo jeito. Porque sou eu que estou mandando. E o cara era rei e podia, né? Pois é. Pois o camarada foi desse jeito. Terceira decisão, vamos obedecer ao que a Bíblia manda. Vamos usar a Escritura como padrão, como a bitola, a referência para a nossa vida. E vamos colocar a nossa vida em conformidade do jeito que a Bíblia fala. E ele ainda vai mais longe que ele diz assim, toda a Escritura. Não é? Toda a Escritura. Ele não negociou a parte que era melhor e a parte que era pior, porque às vezes a gente faz isso, né? Tem aquela parte da Bíblia que a gente não tem dificuldade em obedecer, então a gente obedece na boa, né? Mas tem aquela parte que para nós é mais difícil, né? É aquela parte que é mais cruel para nós, né? Então essa aí a gente negocia, né? Como eu estou obedecendo ali, eu posso facilitar aqui, né? Não, é toda a Escritura, não há negociação. Ele era um cara radical. A grande virtude de Josias é que ele foi um cara radical. Disse assim, é para fazer e é para fazer, acabou, e não se negocia. E foi desse jeito que ele conseguiu endireitar a vida dele e sair daquela rotina que vinha das gerações anteriores. Quarta decisão. A gente hoje está muito demorado. Temos uma introdução histórica grande, né? Pronto, quarta decisão. Ele escolheu limpar a sua vida. Depois que você ouve a Escritura e depois que você começa a obedecer, você vai começar a identificar algumas coisas que você tem que tirar. Bota para fora, bota para fora. Né? Tira. Não está aqui fazendo nada. O que é que aconteceu? Todo o país
estava cheio de altares e memoriais e sacerdotes, aqueles deuses pagãos que o avô dele e o pai dele tinham trazido para dentro da nação. Por todo o canto havia estátuas, por todo o canto. Havia estátuas dentro do templo, havia altares dentro do próprio palácio do rei. Nos pátios do palácio havia altares aos próprios ídolos. Havia por todo o canto. Isso é para limpar tudo. Não quero nada aqui. E o que é que a gente vai fazer com isso, ó rei? Vamos doar ali para o vizinho, que o vizinho gosta dessas coisas, né? Então vamos doar para ele. Tem gente que faz assim, né? Tem um altar lá em casa de um ídolo. Ainda vem do nosso tempo antigo, né? A gente tem um nichozinho lá. Aí começa a ouvir a palavra de Deus e Deus não gosta dessas coisas, né? Deus não gosta de estatuetas. Deus é o Deus invisível. Eu contei aqui, vocês não estavam cá. Quando Alexandre o Grande invadiu Jerusalém, ele tinha uma obsessão. E a obsessão dele era conhecer a riqueza da arte sacra de Israel. Ele imaginava que ia chegar lá e ia ver coisas lindíssimas. Estátuas a deuses, coisas que ele via em todo canto. Não é? Obras de arte maravilhosas. E ele sabia que havia um lugar dentro do templo chamado Lugar Santíssimo, ou Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote podia entrar lá uma vez por ano. E a Bíblia diz que ele tinha que ter as mãos com sangue. E era o lugar que os judeus diziam que Deus manifestava a sua presença. E ele dizia assim: eu quero entrar lá. Eu quero saber o que é que está lá dentro. Deve ser lindíssimo demais. Deve ser uma coisa rica demais. E diz a Bíblia Sagrada que foi a maior derrota que ele recebeu na vida dele, quando ele entrou lá e viu que não tinha nada. Estava vazio. Porque aquele lugar é o lugar da presença de Deus. E quando Deus está presente, não precisa ter mais nada. Não precisa de estátua, não precisa de nada. Era o lugar da presença de Deus. Não tinha nada dentro do Santo dos Santos. E ele ficou completamente arrasado, derrotado. Tudo que ele tinha feito foi por causa daquele momento. Ele tinha invadido Jerusalém por causa daquele momento. E aquele momento foi nada para ele. Entende? Isto para vocês terem uma ideia como Deus não gosta realmente desse negócio de estátua, de nicho, não sei o que mais. E às vezes eu conheci um caso de uma pessoa que ela dizia assim: lá em casa tinha uma série de coisas dessas. Aí eu tirei tudo, mandei para dentro de um saco. Aí eu sabia de uma senhora lá que gostava, mandou entregar na casa dela. Não está fazendo nada, né? Só está transferindo o pecado. Tira da casa dele, estou na casa do outro. Sabe o que é que Josias fez? Mandou queimar tudo até ficar cinza. Outras coisas que não davam para queimar, ele mandou esmigalhar até ficar pó. E esse pó era lançado pelos montes, era lançado pelos ventos, era lançado pelos rios, para sumir. Note como é que ele não negociava nada com o pecado. Ele não negociava com o pecado. Ele era intolerante em relação ao pecado. Foi desse jeito que ele botou a vida dele em ordem. Ele limpou a vida dele, a vida de Jerusalém, a vida do templo, a vida do palácio e a vida do povo todo. E a Bíblia diz que ele foi mais longe. Nós dissemos que Israel estava dividida, não é, em dois reinos. E ele conseguiu limpar até partes do outro reino. Ele não só limpou Judá, como chegou a limpar partes de Israel. Ele foi para o reino do norte e começou a limpar lá dentro também. Por último, querem saber a melhor? Eu mesmo não sabia dessa aqui, fiquei admirado. É bom estudar a Bíblia que a gente aprende, né? Foi o rei Josias que depois dos juízes voltou a celebrar pela primeira vez, depois dos juízes, a Páscoa do Senhor. Eu mesmo não sabia. Israel tinha entrado numa decadência tão grande. Depois de Samuel, foi o último juiz, não é? Foi Samuel que ordenou Saul e depois Davi, não é? Então o último cara a celebrar a Páscoa tinha sido Samuel. Ou seja, nem Davi, nem Salomão celebravam a Páscoa. A Páscoa era uma festa obrigatória na lei que Israel tinha que celebrar todo o ano para lembrar a sua libertação do Egito. Hoje a Páscoa para nós tem um outro sentido, né? Se celebra mais ou menos na mesma época, mas ela tem um outro sentido. Mas a Páscoa que era celebrada pelos judeus era essa. Era um memorial para eles lembrar de geração em geração a libertação que Deus tinha dado para eles no Egito, quando eles tinham estado escravizados lá. Pois vocês acreditam que durante mais de 200 anos deixaram de celebrar a Páscoa em Israel? E nem o próprio rei Davi o fez,
Nem Salomão o fazia. E foi Josias, o cara que voltou a instituir e a obrigar a que a Páscoa fosse celebrada novamente em Israel. Impressionante, né? Pois foi esse cara aqui que voltou a implementar a obrigatoriedade de celebrar todo o ano, fazer todo o ano essa festa da Páscoa. Interessante que ela chegou até hoje. E teria se perdido se não tivesse sido esse rei aqui. Ainda hoje a gente celebra a Páscoa, né? Agora lembrando Jesus, que morreu na cruz do Calvário, né? Mas a gente continua celebrando a Páscoa. Teria se perdido se não fosse esse cara aqui ter restaurado ela. E ele foi o responsável, está aí no versículo 21 a 23, do mesmo capítulo 23, foi o responsável por voltar a celebrar a Páscoa. Tinha-se acabado. Isso é uma figura do que? A figura do culto, a figura da igreja. Né? Como é que eu posso endireitar a minha vida se eu não venho à igreja, se eu não venho aos cultos, se eu não ouço a palavra, se eu não celebro a Deus? Né? Eu tenho que fazer isso na minha vida. Deus merece, Ele me abençoa, Ele cuida de mim todo dia, Ele nos dá tudo o que nós precisamos, Ele cuida dos nossos filhos, Ele nos tem guardado até hoje. A gente não, nem obrigado, nem para parar um momento por semana para dizer obrigado. A gente tem tempo. E depois a gente se admira porque a nossa vida não é endireita. Né? Nós precisamos priorizar o culto a Deus como um ato de gratidão. Não é vir à igreja como uma responsabilidade, uma obrigação, uma coisa que a gente gosta de fazer, um serviço. Não é? Nós oramos no começo desse culto. Antes de tudo, o nosso culto é um culto a Deus. Nós não estamos aqui por nossa causa, nós estamos aqui por causa dele. Nós estamos aqui para dizer obrigado. A gente vem cá toda a semana, no dia de sábado às 7 horas, para agradecer o que Deus está fazendo na nossa vida, a forma como Ele tem nos abençoado. É um culto a Deus. A gente sempre recebe quando a gente vai adorar a Deus, né? A gente recebe a bênção, Deus nos abençoa. Mas isso é um efeito colateral. A gente precisa entender, saber fazer a diferença. É um efeito colateral. A prioridade é o culto a Ele. É lhe dizer obrigado por ele ser connosco na nossa vida. Foi isso que Josias quis implementar em Israel. A obrigatoriedade de cultuar a Deus novamente. Então, meus queridos, em conclusão, uma mensagem longa hoje. Eu prometo que cada vez vou melhorar, cada vez estou piorando. Mas um dia eu melhor. Isso aqui vai ter que ser dividido em 2 para botar na rede social. Se nós praticarmos estes 5 direcionamentos, nós podemos mudar a nossa história. Independentemente de qual tenha sido o nosso passado, familiar ou próprio, nós podemos mudar. Nós podemos usar a nossa autodeterminação, o nosso livre-arbítrio para fazer nossas próprias escolhas. Nós não temos que ser a consequência das escolhas dos outros, nem as escolhas dos nossos próprios fracassos. Se a gente fracassou até aqui em alguma área da nossa vida, ou a partir de agora a gente pode escolher, eu quero ser diferente. Eu não quero mais esse tipo de coisa na minha vida. Eu quero mudar. Eu quero melhorar. E nós temos esse poder. Quando a Bíblia nos ensina, quando a gente toma essa decisão, o Espírito Santo vem junto. E quando ele vem junto, ele entra com tudo. E nos dá a força, a coragem, a determinação que a gente precisa para conseguir corrigir e melhorar e mudar a nossa vida. Sabem aquelas frases que se escrevem nos jazigos, nas lápides, nos túmulos, né? Como é que sabe esse negócio? É um epitáfio, né? Epitáfio. Negócio epitáfio. Uma frase, né? Que resume a vida da pessoa. Qual é a frase que você quer que lhe resume? Não estou falando porque é para botar no seu túmulo, não. Ele é cedo. A gente tem tempo, né? Mas a gente pode escolher a frase, né? A gente pode ir já escolhendo a frase. É para depois o povo não botar lá o que ele quiser. Bota a frase de mão. Qual é a frase que você quer que lhe caracterize, que lhe defina? Acordou o que é? Por exemplo, qual foi a frase que ficou para Josias? E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e com toda a sua alma e com todas as suas forças. Esta é a frase que define Josias. Qual é a frase que define Davi? O homem segundo o coração de Deus.
Né? Se escolhesse uma frase para botar na lápide de Davi, era essa. Qual foi a frase que escolhi, a frase de Roboão, o filho de Salomão? Ele agiu mal porque não pôs no seu coração buscar ao Senhor. Essa é a frase que defendeu a vida dele. Qual foi a frase de Josafé? Buscou ao Senhor de todo o seu coração. Qual foi a frase de Amazias, um outro rei? Ele fez o que o Senhor aprova, mas não fez de todo o seu coração. Sabe que também tem isso? A gente faz o que é certo, mas a gente faz porque é obrigado. Não é porque a gente quer. Não é de todo o coração. Entende? Tem um rei de Israel que a Bíblia diz assim: fez o que Deus aprova, mas não fez de todo o coração. No fundo, no íntimo, não era isso que ele queria. Ele fez talvez por medo, para não ser castigado. Tem gente que obedece a Deus que não quer ser castigado, sabia? Mas não obedece de todo o coração, é para não sofrer represália. Né? E Paulo, qual foi a frase que ficou lá no túmulo dele? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Né? Qual vai ser a frase que vai ficar? Não vai ficar na minha lápide não, que vai demorar muito tempo. Mas qual vai ser a frase que vai me caracterizar? Né? Quando você lembrar do Álvaro, vocês vão lembrar: rapaz, era o tal assim. Quando você lembrar do Eric Daniel, da Andressa, da Célia, dos nossos amigos, seu nome? Roque, né? Seu nome? Tinha um grande amigo lá em Portugal chamado Roque, Fernando Roque. Diana, qual vai ser a frase que vai ficar assim? O Roque, ele era esse cara assim. Somos nós que escolhemos a frase, sabia? Depois que a gente morre, quem escolhe é quem cá fica, né? Mas a gente pode escolhê-la durante a nossa vida. A frase que nos define, que nos caracteriza. Qual vai ser a nossa frase? Você pode escolher a sua frase. Não tem que ser dependência de ninguém. Nós podemos escolher a nossa frase. Amém? Que Deus vos abençoe.